Você deve começar levando em consideração o conhecimento da linguagem. As crianças precisam adquirir conhecimentos e também habilidades que são considerados precursores da alfabetização formal. E o que eu quero dizer com isso? Que as crianças precisam, por exemplo, ampliar o seu vocabulário. Além disso, precisam falar com mais precisão, com uma boa articulação, adquirir conhecimentos sobre o mundo, conhecer certos conceitos, ter contato com o material impresso, entendendo as principais características que encontramos nos livros, nos materiais impressos, enfim, são muitas as habilidades, muitos os conhecimentos que devem ser adquiridos pelas crianças. E de que maneira, então, introduzi-las nesse universo do conhecimento da linguagem? Primeiro, pensando na interação verbal, na qualidade de interação verbal. É preciso, de um lado, conversar com as crianças, adotando um estilo de conversação que seja realmente de qualidade e, de outro lado, ler em voz alta diariamente para os pequenos. Por meio da leitura em voz alta, os adultos interagem antes, durante e depois da leitura, fazendo perguntas que vão levar as crianças a uma melhor compreensão daquilo que ouvem. E, no dia a dia, interagindo verbalmente com as crianças, conversando com os pequenos, os pais e professores devem se preocupar com a adoção de estratégias de interação verbal que sejam realmente de qualidade. De forma muito direta, eu indicaria essas duas práticas: a da leitura em voz alta, feita pelo adulto, evidentemente as crianças, e da interação verbal de qualidade. Mas, no dia a dia com as crianças, nós notamos que elas precisam também participar de certas atividades que vão levá-las à aquisição de habilidades que são cruciais para a aprendizagem da leitura. Há, por exemplo, tarefas de consciência fonológica em que as crianças são encorajadas a manipular os sons da fala, a identificar rimas, sílabas e até mesmo fonemas. E para que isso aconteça, nós precisamos dar um passo atrás, porque muitas vezes as crianças não estão preparadas para responderem da forma adequada a essas atividades, a esses estímulos. Digo isso porque muitos pais, muitos professores se queixam do fenômeno da impulsividade infantil. As crianças ficam muito agitadas, inquietas e acabam não prestando atenção, não mantendo o foco em atividades que são propostas, que são promovidas para que elas adquiram essas habilidades, aprimorem essas habilidades. É por isso que eu sempre digo que precisamos trabalhar atividades físicas, motoras, para que essas crianças adquiram uma consciência corporal e consigam modelar o seu comportamento de modo a ter um bom desempenho, um bom rendimento na execução de atividades, de tarefas de consciência fonológica. Então, se de um lado o nosso foco é o desenvolvimento da linguagem, para que as crianças aprendam efetivamente a ler, de outro lado nós precisamos também pensar em aspectos relacionados ao controle dos movimentos, em atividades que levem as crianças a dominar o próprio corpo para que tenham um melhor desempenho na execução de certas tarefas que imperam, que aparecem no universo da pré-alfabetização e da alfabetização. Então, primeiro, é importante pensarmos no desenvolvimento da linguagem e depois na aquisição de habilidades e conhecimentos que levarão as crianças à identificação de palavras. Então são várias as habilidades, são vários os conhecimentos envolvidos na preparação de um futuro leitor hábil. Mas, professor Carlos, de que maneira eu consigo fazer tudo isso? Até porque o senhor deu aí uma pincelada, apresentou apenas alguns dos aspectos envolvidos na formação de futuros leitores. Bom, eu me dediquei durante muito tempo na elaboração de um programa de pré-alfabetização, evidentemente voltado a crianças em idade pré-escolar, para que os pais e professores tenham acesso a um conjunto organizado de atividades que levarão as crianças à aquisição de conhecimentos relacionados à linguagem e também
de conhecimentos e habilidades que farão com que as crianças sejam capazes de decodificar as suas primeiras palavras. E tudo isso com muita precisão e levando em consideração aspectos motivacionais. Nós sabemos, de acordo com as evidências científicas, que há abordagens que são mais recomendadas do que outras. Hoje, todo mundo sabe, ou a maioria das pessoas sabe que as abordagens fônicas são consideradas pela ciência como as mais eficazes, mas eu sempre costumo dizer que há abordagens e abordagens, umas mais atraentes, que cativam as crianças, e outras que não são tão envolventes assim. Uma coisa é eu me dirigir a crianças pequenas e dizer: hoje nós vamos aprender a identificar o primeiro som de determinadas palavras, o primeiro som que figura no início de determinadas palavras. Por exemplo, na palavra fumaça, nós ouvimos no início dela o som f, f. Já na palavra vaca, o som v. Muito bem, a partir de agora eu vou dizer algumas palavras a vocês e em seguida vocês terão de identificar e isolar o primeiro sonzinho delas. Note como aqui nós temos explicações e instruções que muitas vezes não vão despertar o interesse das crianças pela atividade proposta. E será que não existe uma outra maneira de interagir com as crianças, levando-as a executar a tarefa proposta, a mesma tarefa proposta? E a resposta é sim. E pensando em tudo isso, eu elaborei um programa que apresenta atividades que decorrem de canções e brincadeiras tradicionais. Cria-se primeiro um contexto em que as crianças, por meio das canções e brincadeiras, se familiarizam com certos jogos de consciência fonológica que estão inseridos nas canções e nas brincadeiras, e depois, então, explorando uma parte ou da canção ou da brincadeira, a criança continua manipulando os sons da fala de forma bastante intuitiva. Preciso dar um exemplo aqui. Quando, por exemplo, os pais e professores utilizam a canção Fumaça para explorar uma tarefa de consciência fonológica muito importante, que é a do isolamento do fone inicial, daquele fone que figura no início de palavras. Primeiro as crianças cantam a canção, brincam cantando a canção, e depois, usando uma parte, destacando uma parte da canção, começa uma interação verbal entre adultos e crianças, levando as crianças à execução da tarefa proposta de forma muito intuitiva. A canção começa assim: fumaça. E qual é a proposta do início dessa canção? É justamente o de identificar e isolar o fone inicial, aquele fone que figura no início da palavra fumaça. Então, temos um diálogo musical em que o adulto canta determinada palavra e as crianças, os alunos respondem cantando ou simplesmente pronunciando o fone inicial da palavra cantada. Então, eu substituo a palavra em questão por outra e dou continuidade à execução dessa tarefa. Então, note a diferença entre usar instruções verbais, muitas vezes complexas, longas e entediantes, e adotar um trecho de uma canção como essa, em que a própria instrução já está inserida, embutida em uma parte da canção, mantendo uma dinâmica, um diálogo musical que contagia as crianças e, ao mesmo tempo, faz com que elas aprimorem a habilidade em questão. Então imagine um professor conduzindo a atividade em questão deste jeito: vassoura. E as crianças respondem e o professor, dando um feedback positivo neste diálogo musical, canta: o trem solta a vassoura. Em seguida o professor vai trocar a palavra vassoura por outra, depois por outra e assim por diante. Agora imagine você, um professor, um pai, uma mãe, que introduza a atividade em questão visando algo que é positivo, né? A execução da tarefa de identificação e isolamento de fone inicial em palavras, mas fazendo uso de instruções
verbais longas, abstratas, complexas, que só vão levar as crianças ao tédio. Então nós precisamos entender de uma vez por todas que as crianças não participam das atividades, não se envolvem em atividades por terem consciência de seus benefícios. Não adianta explicar para as crianças, dar as razões de uma determinada atividade. Olha, por meio desta atividade, vocês vão aprender, vão adquirir uma habilidade que é crucial no processo de pré-alfabetização e lá no futuro vão aprender a ler com mais facilidade. E as crianças não são movidas, não é, pelas razões que apresentamos sobre a importância de uma determinada tarefa, e sim pelo interesse que elas têm naquela atividade, naquilo que é proposto. E para despertar o interesse das crianças, nada melhor do que lançarmos mão de estratégias lúdicas, mas que possuam um objetivo pedagógico muito claro. Uma coisa é o brincar por brincar, outra coisa é utilizar a brincadeira, as dramatizações, a música, para que as crianças aprendam, adquiram habilidades que são cruciais no processo de pré-alfabetização, e é isso que você encontra no programa de pré-alfabetização do professor Carlos Nandalim. Um conjunto de atividades que são distribuídas ao longo das semanas de forma muito organizada, e atividades evidentemente lúdicas que foram testadas em ambiente escolar, e eu, claro, que levei em consideração as reações das crianças ao colocar em prática essas atividades, colocando nesse programa, introduzindo nesse programa aquelas que mais despertaram a atenção dos pequenos. Você tem razão, eu sempre utilizo como exemplo um trecho da canção Fumaça, do livro Linha, Agulha, Costura, Canção, Brincadeira, Leitura, porque essa canção é uma das mais conhecidas. Mas nós sabemos que há outras canções, não só no Linha, como também no Maravilhamento, que exploram tarefas de consciência fonológica por meio de jogos musicais de consciência fonológica, que são fundamentais no processo de pré-alfabetização. Basta citar aqui como exemplo a canção Monstrolino. Na festa do Monstrolino, todo mundo dança, 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 e aí, num determinado momento, o cantor ou cantora canta: eu danço com dedinho, inho, inho. Esse trecho da canção pode ser utilizado para, por exemplo, explorar com as crianças a identificação e o isolamento de rimas em palavras. Eu danço com dedinho, inho, inho. Então, de forma muito intuitiva, as crianças acabam identificando rimas em palavras. Eu estou aqui me ancorando naquela ideia de rima poética e não na rima técnica, não vem ao caso aqui explicar a diferença entre essas rimas. O fato que, por meio desse padrão que aparece nesse trecho da canção, basta substituir a palavra dedinho por outra, para que as crianças identifiquem e isolem a rima correspondente. Eu danço com pezinho, inho, inho. Então não vou precisar explicar para as crianças, por meio de uma instrução longa e abstrata, que agora nós vamos brincar com rimas, brincar de rimas, e nessa brincadeira eu vou apresentar, por exemplo, um cartão, que será nomeado, e em seguida o nome desse cartão, da ilustração que figura no cartão, deverá ser explorado de modo que identifiquemos a rima correspondente. Veja como isso é algo bastante complexo. Durante anos eu trabalhei na formação de professores, com crianças pequenas, e sempre me deparei com manuais que diziam que jogos envolvendo rimas eram atraentes e bastante fáceis, porque as crianças gostam muito de comparar palavras, de perceber e identificar aquele som final que é comum entre palavras. E o que eu via na prática, que no fundo, se tratava de uma tarefa difícil, uma vez que não é fácil explicar para uma criança de 3, 4 anos como ela deve identificar e isolar rimas em palavras, ok? E por meio desse trecho da canção e de outras canções, nós exploramos
habilidades como essa, né? Que é uma habilidade que diz respeito à consciência de rimas. E por que eu disse aqui essa canção e outras? Porque nos livros há outras canções que também vão explorar, às vezes, a mesma tarefa. Mas para que isso, professor Carlos? Ora, porque nós precisamos de variedade, variação para mascarar a repetição. Então, por meio das variações, as crianças sempre têm aquela sensação de que estão diante de algo novo. E essa sensação de novidade é fundamental para manter o engajamento das crianças. Então, todos esses aspectos foram levados em consideração na elaboração das canções, das brincadeiras e das atividades que figuram no programa de pré-alfabetização do professor Carlos Nandalim. Eu vou conduzir o desafio da pré-alfabetização, um evento online totalmente gratuito, por meio do qual vou transmitir aos pais e educadores dicas sobre a melhor maneira de introduzir as crianças no universo da pré-alfabetização. Vamos falar sobre vários assuntos, sobre a importância das práticas motoras, do uso da música e das brincadeiras em jogos musicais de consciência fonológica. E é claro que também vou falar um pouquinho sobre o histórico do meu programa, o programa de pré-alfabetização do professor Carlos Nandalim, que foi testado em ambiente escolar. Eu tive o privilégio de elaborar esse programa e depois colocá-lo em prática com crianças reais, numa escola real, e considero isso fundamental, uma vez que, ao vir a público apresentar uma proposta de pré-alfabetização, é claro que eu tenho de levar em consideração se essa proposta foi efetivamente testada e se ela é realmente eficaz. Além de ter testado esse programa em uma escola real, eu também conduzo formações dos professores que estão implementando esse programa neste ano com crianças que estão em idade pré-escolar e monitoro a implementação do programa, dando formações e também acompanhando ali os feedbacks dados pelos professores. Então, se você tem interesse em participar do desafio da pré-alfabetização, basta clicar no link que aparece aqui embaixo, fazer o seu cadastro para que você receba mais informações sobre esse evento.